Então, pessoal, quem tem um porquinho da Índia sabe que ele pode trazer alguns custos. Não são muitos, mas numa época de crise que nós vivemos, desemprego e tal, pode ser que ter um porquinho da Índia fique muito caro. E a gente vê, inclusive, nos grupos do Facebook, pessoas doando seus porquinhos por conta de condição financeira, né? Só que existem algumas formas de economizar com seu porquinho da Índia, ou então até mesmo de ter um porquinho da Índia sem ter muitas condições financeiras e mesmo assim proporcionar uma vida legal para o bichinho. Um porquinho da Índia, ele traz alguns custos e que a gente pode dividir esses custos em poucas categorias. São poucos tipos de custos. A gente tem o custo inicial com a habitação, e não só inicial também, mas de manutenção, com a habitação, com a alimentação e com cuidados veterinários. Basicamente é isso. O primeiro custo que a gente tem com o bichinho, logo que a gente recebe ele, é o custo da habitação, de montar o cercadinho dele. O cercadinho, quando a gente vai montar ele igual todo mundo normalmente monta, que é aquelas grades para expositores de loja, acaba ficando um pouco alto, porque aquilo é fácil de achar no comércio local. E quando se acha, o preço é muito elevado. Quando se compra pela internet, acaba que também o preço não é tão em conta e o frete também não, por conta do peso. E o frete anda bem caro no momento. Então, uma forma de você economizar nessa questão da habitação é fazendo cercadinhos alternativos, habitações alternativas. Você pode fazer com madeira e tela de galinheiro, ou então com ferro e tela de galinheiro. Pode fazer também de PVC, que fica bonito, fácil de higienizar e fica legal para o porquinho quando não é um ambiente muito quente. Então, assim, tem várias formas de você fazer habitação. O importante é sempre olhar aqueles critérios básicos, como tamanho, questão de higienização, questão de segurança para o porquinho não pular, questão de ventilação. Observando todos esses tipos de critério básico, você pode fazer seu cercadinho improvisado de diversos materiais que vai sair seguro. Até mesmo se for um caso assim do improviso, pega várias garrafas PET, coloca areia dentro com água, fecha e cerca, amarra tudo e cerca, faz um cercadinho. Dá para fazer, não precisa preocupar sempre em fazer com a tela. A tela não é a obrigação. Da habitação também, a gente tem a questão, depois da construção, é dos objetos da habitação. Porque o porquinho não é simplesmente colocar um cercado, pegar um cercado e colocar ele lá. Você precisa de todas as partes do cercado. Você precisa de um fundo correto, você precisa de caminhas, você precisa de bebedouro, você precisa de porta-feno, você precisa também do porta-ração para o bichinho. O porta-ração você também pode improvisar. É fácil de fazer, você pode fazer com um fundo de garrafa PET. Simplesmente cortando aquele fundo, não com uma faca, mas sim com a faca quente, de modo que não tenha serrinha, não tenha nenhum tipo de serrilhado nisso e possa machucar o bichinho. Porta-feno também de garrafa PET. Já a vasilhinha de água é interessante comprar, já de bico mesmo, porque se você fizer em forma de potinho, você vai ter problemas veterinários no futuro com a micose que eu vou falar, que é um problema comum. Também você tem a questão da forração. A forração do cercado é um fundo que seja impermeável, porque senão vai sujar todo o seu chão, manchar todo o seu chão, dependente de qual ele seja. Esse fundo impermeável, se você fizer o cercadinho de PVC, vai ser o próprio PVC. Você precisa do fundo que vai absorver o líquido, o fundo acolchoado, que algumas pessoas fazem com tapete higiênico, aqueles tapetinhos de cachorro fazer xixi. Só que esses tapetes são caros, você pode usar toalha velha, que vai funcionar tão bem quanto. E por cima as pessoas costumam utilizar o soft. Só que o soft também não é tão fácil de encontrar e o soft é caro. Se você está numa época de calor, você pode fazer com a elanca fina. A elanca ela vai funcionar tão bem quanto o soft. A diferença da elanca é que ela suja um pouquinho mais rápido que o soft. Se o soft dura uns 7 dias para ser lavada, a elanca a cada 5 dias você tem que lavar. Mas a elanca ela é muito mais barata e ela é bem mais fresca para o seu porquinho. Então, se você está num lugar de calor, a elanca ela pode ser muito vantajosa. E o último ponto sobre a habitação é a questão da limpeza. A questão da limpeza, você tem que planejar seu cercado para ter menos coisa possível. Então, não precisa ter tantas caminhas. Dependendo, você pode fazer a floresta de soft, que eles chamam, tem a imagem aí no vídeo. E sempre buscar, na hora que for fazer a limpeza, fazer tudo de uma vez. Aqui no meu, por exemplo, eu forro ele com elanca, o meu cercado. E você pode ter 3 elancas, por exemplo. E aí, uma suja, você varre, coloca no sol e guarda. Coloca a outra elanca. E assim vai. A hora que todas as 3 elancas estiver suja, aí você lava.
Porque se você for lavar na máquina, aí é só uma vez que você lava. Se for lavar também, colocar de molho, lavar no tanque, é só uma vez que você lava. O outro custo que a gente tem e acaba sendo o maior custo nosso, o maior problema, é a questão da alimentação. A alimentação num porquinho da Índia ela é dividida em três questões. O volumoso, que seria o feno, a ração, que é mais um complemento de nutrientes, de vitaminas, e os vegetais, que também são um complemento e que te ajudam a economizar na ração e trazem também um pouco de felicidade para o bichinho, porque ele gosta de comer coisas diferentes. O primeiro caso é o feno. O feno as pessoas acabam tendo algumas dificuldades com ele, porque não sabem direito como procurar. O feno, se você não encontra ou se você acha caro, você pode usar o capim no lugar do feno, sem problema, o capim fresco. O problema do capim é que se você mora numa cidade muito densa, acaba que você não vai encontrar capim com facilidade e você vai precisar colher o capim todo dia ou no máximo a cada 2 dias. Mas se você mora num local que você tem acesso a um lotivago, tem acesso a uma mata, algum lugar onde você possa pegar capim, você pode pegar capim gratuitamente, ou até mesmo plantar. O feno, as pessoas acabam indo em pet shop procurar, e as pessoas, os vendedores, os atendentes acabam não sabendo instruir a pessoa corretamente. Pet shop pequeno é mais difícil de encontrar feno. Você vai encontrar feno em pet shops grandes. Então, se você mora na cidade, procura naqueles grandes pet shops. Se você mora numa capital que seja menor ou uma cidade mais de interior, tem outras formas de achar feno que não é difícil. Você pode achar feno em aras. Procura onde tem um aras de cavalo perto de você. Você vai encontrar feno ali à venda. Você também pode encontrar pela internet, mas aí já é muito comum. E o outro local que tanto cidade grande, igual eu que morava na capital, comprava, e que tem praticamente toda a cidade você vai encontrar, é em agropecuária. As pessoas, elas tendem a procurar o feno em pet shop, mas não é em pet shop que você vai procurar. Você vai procurar em agropecuária. E lá você vai conseguir apenas o fardo do feno, e que pode ser um pouco difícil o armazenamento para você. Porque, para ter uma ideia, assim, o fardo do feno vira em torno de 25 a 35 quilos. E um fardo de 35 quilos custa em torno de R$ 50. Então, 35 quilos, para um porquinho da Índia, por exemplo, quem tem apenas um no momento, acaba gerando mais de 2 anos de feno. Aquilo ali vai durar muito. Então, uma das coisas que eu faço, por exemplo, é buscar feno no Aras. Se eu busco no Aras e chego lá e falo, é para porquinho da Índia, o cara acaba me dando 5 quilos de feno, 6 quilos de feno de graça, porque não vai compensar para ele vender isso. Aí você dá um troco para ele como agradecimento. Então você consegue o feno barato. E 5, 6 quilos de feno duram 6, 8 meses, dependendo da quantidade de porquinho e do seu porquinho. Então, sabe, você consegue o feno de graça e se não conseguir, vai na agropecuária, é baratinho, dá para armazenar. Se você armazenar legal, em condições boas de umidade, ele vai durar os 2 anos sem problema. Outra questão é quanto à ração. A ração do porquinho da Índia, ela acaba sendo um pouco cara. A dica que eu tenho para você, compra Funny Bunny. Funny Bunny é uma ração boa, que vai ser tranquila pro seu porquinho da Índia, vai suprir ele, você não vai ter problemas e ela é uma ração barata, fácil de encontrar. Se você vai no pet shop e vê lá 500 gramas de Funny Bunny por R$ 22, não é esse preço, você consegue comprar bem mais barato. A dica é não comprar Funny Bunny em pet shop, e sim comprar em agropecuária. A maioria das agropecuárias vendem Funny Bunny. Outra questão que você pode fazer é comprar Funny Bunny em grandes quantidades. Você vai comprar ela direto do distribuidor. Entra lá no site da Supra, que é a responsável pela ração, e manda um contato para eles perguntando onde tem um distribuidor. Entra em contato com o distribuidor, negocia a questão de pagamento e compra a caixa fechada. A validade da ração é 1 ano, sabe? A validade assim determinada. Então você consegue comprar a caixa fechada. O grande porém do transporte, se seu fornecedor aceita postar ele em algum local, você pode usar o correio. Só que o correio ele anda com frete um pouquinho caro. E como o peso vai ser grande, vai acabar que o frete talvez não compense. Só que se você for comprar no distribuidor, provavelmente você vai comprar um que esteja perto de você. Alguma cidade na mesma região da sua cidade. Então, acaba tendo, nesse caso, transportadoras locais. Essas transportadoras, elas fazem apenas uma região. Igual aqui na minha região, que eu estou na região do Triângulo Mineiro, tem transportadoras que trabalham apenas circulando no Triângulo Mineiro. Então, como elas já têm uma rota definida e tal, elas acabam tendo um preço muito mais em conta. Outras opções que você tem é a questão de transportadora por ônibus.
Você tem União, você tem Contigo e outras empresas de ônibus que têm ou não transportadoras vinculadas, e aí nos ônibus intermunicipais, interestaduais, eles mandam as encomendas no bagageiro do ônibus. Algumas empresas têm transportadora, como a União e a Contigo, então você vai pegar, você vai ter que ir lá buscar direto no escritório da transportadora. Outras não, você vai buscar na própria rodoviária. Aí é uma questão de conversar direitinho com seu fornecedor. Normalmente eles são bem flexíveis. Outra opção que você tem é a Jadlog, é uma transportadora concorrente do correio, e que para peso maior, volume maior, ela tem um preço muito competitivo, e eles têm estrutura em várias cidades, franquia em várias cidades, e acaba sendo uma forma bem tranquila de mandar esse tipo de encomenda. Outra opção, se seu distribuidor não é tão flexível e não aceita postar, é somente a retirada. Para retirada, você vai precisar de transportadoras grandes. Compensa também buscar uma transportadora que seja mais ou menos na sua região, que tenha ali uma vantagem na sua região, uma transportadora local. Então essa transportadora ela vai retirar lá direto no distribuidor e vai entregar direto na sua casa. Aí você negocia com a transportadora. Outra opção que você tem é a Nutricobaia, ou atualmente Presença Cobaias, que é a melhor ração que se tem, e ela vende o pacote grande também. Para você comprar direto deles é muito difícil, precisa de CNPJ, eles vendem em grandes quantidades, apesar de você conseguir comprar uma amostra ou outra, mas é bem complicado. Se você mora numa cidade de interior, procura algum lugar que vende ração da Presença, que a Presença ela faz ração também para grandes animais, além de animais de laboratório. Então nessa loja aí você negocia com o cara, olha, no próximo pedido seu, com a Presença, pede uma Presença Cobaias para mim, ver quanto que fica. É uma forma de se economizar também. Isso é mais para quem mora no interior. A terceira fonte de alimentação para o seu porquinho da Índia são vegetais. Os vegetais são fáceis, você pode pegar de um vizinho que cultiva, um horticultor próximo, e também pode plantar. Se você mora em apartamento, você pode plantar também. Você pode cultivar uma horta vegetal. Não tem assim, como você morar num local onde realmente não bata sol nenhum, sabe? É muito difícil. Se tiver algum sol, tem como você cultivar. Semente você compra em supermercado, muda você compra em viveiro, e tem várias coisas que você vai poder cultivar. Um alface, por exemplo, que você cultiva, vai precisar um alface, por exemplo, que você cultivar, vai precisar basicamente regar. E esse alface em 30 dias já vai poder ser colhido. Então é fácil de fazer, dá uma boa economia. Se você quer economizar, compensa ter o trabalhinho de cultivar. E o último gasto que a gente tem é o gasto com cuidados veterinários, que entra medicamento e consulta. Com a questão da consulta, não tem como economizar, é raro achar um veterinário especializado, eles vão ser mais caros mesmo, e também não vale a pena, né, você economizar com isso. O que você pode fazer é procurar remédio em locais mais baratos. Normalmente existem distribuidores de remédios, de medicamentos, normalmente genéricos, na sua cidade que vão vender esses medicamentos a um preço muito mais em conta. Eles normalmente não têm placa, não têm identificação, você não vai conseguir encontrar na internet. Então, como que eu vou encontrar esse tipo de local que vende remédio veterinário muito barato na minha cidade? É fácil. Você vai procurar protetores de animais. Normalmente eles que têm o contato desse tipo de pessoa, desse tipo de local de loja. E aí você entra em contato com esse produtor, com esse protetor de animal, e conversa com ele, explica a sua situação e pergunta a ele onde que você pode conseguir um remédio mais em conta, ou pode conseguir uma doação de farmacinha solidária, alguma coisa do tipo. E a doença mais comum que a gente tem em porquinho da Índia é a micose. A micose tem um vídeo especial sobre micose, e que ela vale a pena você ter uma pomadinha, manter em casa alguma coisa para você poder tratar logo no início. E sempre manter as questões de higiene do cercado, o porquinho fora de local úmido, que a micose ela basicamente é a questão mais principal que você vai gastar de medicamento de veterinário em um porquinho que ele é bem cuidado, um porquinho saudável. Então, economizando aí nesse ponto da micose, vai acabar que nos cuidados veterinários ao longo da vida do seu porquinho vai ser bem econômico, bem baratinho.